Tudo seguia em paz na rotina de um pai marceneiro e sua filha curiosa. Mas um encontro inesperado na estrada trouxe de volta um passado enterrado há mais de uma década. O que era para ser apenas uma carona virou o início de uma tempestade emocional. E no silêncio entre eles ressurgiram verdades que ainda sangravam. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no canal e diga de que cidade você está assistindo. Continuando. O calor de dezembro em Poços de Caldas era daqueles que grudavam na pele, que faziam o suor escorrer pelas costas mesmo. Quando o corpo estava parado, Tiago secou a testa com as costas da mão, deixando um rastro de serragem que se misturava ao sal da transpiração. Aos 34 anos, ele havia aprendido a amar o cheiro de madeira recém-cortada, o som da plaina deslizando sobre a superfície lisa, transformando tábuas brutas em peças de arte. Sua oficina, pequena mas organizada, ficava nos fundos da casa que dividia com a filha, um refúgio onde o mundo lá fora não entrava, a não ser que ele permitisse. As ferramentas penduradas na parede formavam uma coleção que seu pai havia começado e ele continuara, cada peça com sua história, cada marca de uso uma memória. O chão de cimento estava coberto por uma fina camada de pó de madeira que dançava no ar sempre que ele trabalhava, criando pequenas nuvens douradas sob a luz que entrava pelas janelas altas. Era ali, entre as tábuas de cedro, ipê e peroba, que Tiago encontrava sua paz. Cada projeto era uma forma de meditação, cada peça finalizada era uma pequena vitória contra o caos que o mundo às vezes tentava impor. Ele gostava da previsibilidade do trabalho, da certeza de que se seguisse os passos certos, o resultado seria exatamente o esperado. Não havia surpresas na marcenaria, não havia abandonos súbitos ou promessas quebradas, apenas madeira, ferramentas e tempo. Mariana tinha 9 anos e os olhos mais observadores que Tiago já havia visto em uma criança. Ela ficava sentada no banquinho de madeira que ele mesmo tinha feito, balançando as pernas enquanto desenhava em seu caderno, sempre por perto, sempre presente. A menina era o centro de tudo, a razão pela qual ele acordava cedo, trabalhava até tarde. E lutava todos os dias para manter a previsibilidade que tanto prezava. Depois do fim do casamento com Juliana, 3 anos atrás, Tiago havia entendido que a paz estava na rotina, na estabilidade, em saber exatamente o que esperar de cada dia. Naquela tarde de sexta-feira, ele havia prometido a Mariana que iriam tomar sorvete na praça, depois que ele terminasse de entregar uma encomenda. A menina já estava vestida com seu vestidinho azul favorito, os cabelos presos em 2 tranças que Dona Célia, a avó postiça que morava ao lado, havia feito com todo o cuidado. Tiago sorriu ao olhar para a filha, sentindo aquele aperto no peito que era metade orgulho, metade responsabilidade. Carregou as cadeiras encomendadas na caçamba da picape, amarrou tudo com cuidado e chamou Mariana. A menina pulou do banco, guardou o caderno na mochila e correu até o pai, segurando sua mão com a confiança de quem sabia que estaria sempre protegida. A estrada que levava até a casa do cliente cortava a zona rural de Poços de Caldas, passando por fazendas antigas, campos verdes e aquele silêncio que só o interior conhece. Tiago gostava daquele trajeto. Gostava de ver Mariana apontando para as vacas, fazendo perguntas sobre tudo, enchendo o silêncio com sua curiosidade infinita. Ele ligou o rádio, e uma música sertaneja preencheu o espaço enquanto a picape avançava pela estrada de terra batida. Foi quando viu a viatura policial parada no acostamento, com o capô levantado e uma figura solitária observando o motor com os braços cruzados. Tiago diminuiu a velocidade instintivamente. Não era do tipo de passar direto quando alguém precisava de ajuda, muito menos uma mulher sozinha naquela estrada deserta. Parou a picape alguns metros à frente e desceu, deixando Mariana no carro com as janelas abertas. Caminhou até a viatura, ajeitando o boné enquanto se aproximava. A policial estava de costas, os cabelos presos em um coque baixo, o uniforme azul escuro marcado pelo suor do calor. Ela se virou ao ouvir os passos dele, e foi nesse momento que o mundo de Tiago parou.
Por um instante que pareceu durar uma eternidade, ele apenas olhou. Olhou para aquele rosto que conhecia melhor do que a palma da própria mão, aqueles traços que haviam povoado seus sonhos e pesadelos durante anos. O coração disparou dentro do peito, as mãos começaram a tremer, e toda a paz que ele havia construído nos últimos 11 anos desmoronou como um castelo de cartas. Camila. O nome ecoou em sua mente como um mantra, trazendo consigo uma enxurrada de memórias que ele havia tentado enterrar. As tardes no lago, as noites conversando até o amanhecer, os planos que fizeram juntos, tudo voltou de uma vez só, batendo contra seu peito como ondas furiosas. Ele se lembrou do último dia, daquela manhã quando acordou e ela simplesmente não estava mais lá. Sem bilhete, sem explicação, sem um adeus. Apenas o vazio e o silêncio que ele passou anos tentando preencher. Ela também o reconheceu. Viu nos olhos dela o mesmo choque, a mesma surpresa, talvez até o mesmo medo. Por um segundo, nenhum dos dois disse nada. Apenas ficaram ali, parados sob o sol escaldante de dezembro, separados por uma distância de poucos metros que parecia um abismo intransponível. O ar entre eles parecia vibrar com tudo que nunca foi dito, com todas as perguntas que ficaram sem resposta. Foi ela quem quebrou o silêncio primeiro. A voz era a mesma, mas carregava algo diferente, uma firmeza que não estava lá antes. Tiago. Ele engoliu em seco, tentando encontrar as palavras. Tentando entender como, depois de tudo, depois de todo o tempo, ela estava ali, parada na frente dele, vestindo um uniforme de policial como se fosse a coisa mais natural do mundo. Camila, ele finalmente conseguiu dizer, e o nome saiu como um sussurro rouco, carregado de tudo que nunca foi dito. Ela tirou os óculos escuros e ele viu que os olhos continuavam os mesmos. Castanhos profundos, capazes de ver através das pessoas. Mas havia algo novo ali também, uma tristeza, um peso que não existia antes. Não esperava te encontrar aqui, ela disse, e havia sinceridade naquelas palavras. Tiago olhou para a viatura, para o motor fumegante depois de volta para ela. Estava tentando entender, tentando processar. 11 anos. 11 anos sem uma palavra, sem uma explicação, sem um adeus. E agora ali estava ela. Como se o tempo não tivesse passado, como se não tivesse deixado um vazio que ele passou anos tentando preencher. O carro quebrou, ela continuou, como se precisasse preencher o silêncio com algo prático, algo que fizesse sentido. Ele acenou com a cabeça, ainda sem conseguir formar frases completas. Deu um passo à frente, olhou para o motor, viu a correia do alternador partida. Algo simples, algo que ele poderia consertar se tivesse as ferramentas certas. Posso te dar uma carona até a cidade, ele ofereceu. E sua voz soou estranha aos próprios ouvidos, distante, controlada. Camila hesitou. Viu nela o mesmo conflito que sentia dentro de si. Aceitar aquela carona significava passar tempo juntos, significava conversar, significava abrir portas que talvez fosse melhor deixar fechadas. Mas ela estava sozinha naquela estrada, o rádio da viatura não funcionava e o celular não pegava sinal naquela área. Eu agradeço, ela disse finalmente, pegando a mochila de dentro do carro. Foi quando Tiago lembrou de Mariana. A filha ainda estava na picape, provavelmente observando tudo com aqueles olhos curiosos que não perdiam nada. Ele virou para o veículo e viu a menina debruçada na janela, tentando enxergar quem era aquela mulher. Eu estou com minha filha, ele avisou, e viu algo passar pelo rosto de Camila. Uma sombra, um tremor quase imperceptível. Tudo bem, ela respondeu, mas a voz saiu menos firme do que antes. Caminharam juntos até a picape e Tiago abriu a porta. Mariana olhou para a policial com aquela franqueza das crianças, sem filtros, sem julgamentos. Oi, a menina disse, sorrindo. Oi, Camila respondeu. E Tiago viu que ela estava tentando sorrir de volta, mas o sorriso não alcançava. Os olhos. Essa é a Camila, Tiago apresentou, tentando manter a voz casual. Ela precisa de uma carona até a cidade. Mariana acenou com a cabeça e se moveu para o meio do banco, fazendo espaço. Camila subiu, fechou a porta e, de repente, os três estavam ali, dentro daquele espaço pequeno,
envoltos pelo cheiro de madeira, suor e algo que Tiago não conseguia nomear. Ele ligou o motor e voltou para a estrada. O silêncio dentro da cabine era denso, pesado, cheio de tudo que não estava sendo dito. Mariana, sem perceber a tensão, começou a falar. A gente ia tomar sorvete, ela contou para Camila. Meu pai prometeu. Você gosta de sorvete? Gosto sim, Camila respondeu, e havia uma suavidade genuína em sua voz quando falava com a menina. Qual seu sabor preferido? Morango. O meu também, Mariana sorriu, animada. Papai gosta de chocolate, mas eu acho morango melhor. Tiago apertou o volante com mais força do que o necessário. Ouvi-las conversarem, ouvir a voz de Camila tão próxima depois de tanto tempo, estava fazendo algo estranho com seu peito. Era como se uma ferida antiga estivesse sendo aberta novamente. Mas, ao mesmo tempo, havia algo familiar, algo que seu coração reconhecia apesar de todo o tempo passado. Você é policial de verdade? Mariana perguntou, tocando a manga do uniforme de Camila com curiosidade. Sou sim. Acabei de ser transferida para Poços de Caldas. Tiago quase pisou no freio. Ela havia voltado. Não estava só de passagem, não era uma coincidência momentânea. Ela havia voltado para ficar. Você vai morar aqui? Ele perguntou sem conseguir esconder a surpresa na voz. Vou, Camila confirmou, olhando pela janela. Comecei a trabalhar na delegacia esta semana. As palavras ficaram suspensas no ar. Tiago tentou processar aquela informação. Tentou entender o que aquilo significava. Depois de 11 anos, ela voltava para a cidade onde tudo havia começado, onde tudo havia terminado. Por quê? O que a havia trazido de volta? Queria perguntar, queria saber, mas não conseguia. Não na frente de Mariana, não naquele momento. Então apenas dirigiu seguindo a estrada que conhecia de cor, enquanto sua mente corria em círculos tentando entender. Mariana continuou conversando, perguntando sobre o trabalho de policial, sobre como era prender bandidos, sobre se Camila tinha uma arma de verdade. A menina estava encantada e Camila respondia com paciência, com atenção, mas Tiago percebia que ela estava tensa, que havia algo por trás daquela fachada calma. Quando chegaram na cidade, o sol já começava a descer, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Tiago parou em frente à delegacia, uma construção antiga no centro de Poços de Caldas, cercada por árvores centenárias. Camila desceu da picape, pegou a mochila e se virou para eles. Obrigada pela carona, ela disse, e seus olhos encontraram os de Tiago por um momento prolongado. De nada, ele respondeu, sentindo que havia milhões de coisas para dizer. Mas nenhuma palavra parecia suficiente. Tchau, tia Camila. Mariana acenou pela janela e Camila devolveu o aceno com um sorriso triste. Tiago colocou a picape em movimento novamente, afastando-se da delegacia, mas sentiu os olhos de Camila nas costas até dobrar a esquina. Mariana estava em silêncio agora, olhando pela janela, perdida em pensamentos que ele não conseguia adivinhar. Papai, a menina disse depois de alguns minutos, você conhecia ela de antes? Tiago respirou fundo. Conhecia. Ela era sua namorada? A pergunta veio tão direta, tão inocente, que ele quase riu. Mariana sempre foi assim, direto ao ponto, sem rodeios. Foi, há muito tempo atrás. Por que vocês terminaram? Porque às vezes as pessoas precisam seguir caminhos diferentes, ele respondeu, repetindo a mesma explicação vaga que usava sempre que Mariana perguntava sobre ele e Juliana. A menina ficou quieta por um momento, depois disse algo que fez o coração de Tiago dar um salto. Ela parecia triste, papai. A tia Camila parecia muito triste, e Tiago não soube o que responder, porque Mariana tinha razão. Camila estava triste. Havia uma dor naqueles olhos que ele reconhecia, uma dor que espelhava a sua própria. Naquela noite, depois de colocar Mariana para dormir, Tiago ficou sentado na varanda da casa, olhando para o céu estrelado de Poços de Caldas. Sua mente não conseguia parar. Camila havia voltado. Depois de 11 anos de silêncio, ela havia voltado. E o pior de tudo, o mais assustador, era que ao vê-la novamente, ele havia sentido tudo de novo.
A atração, a conexão, aquele algo inexplicável que sempre existiu entre eles, mas também sentiu a raiva, a mágoa, a incompreensão. Como ela podia simplesmente aparecer assim, sem avisar, sem explicação? Como ela podia voltar e esperar que as coisas fossem normais? Tiago passou a mão pelo rosto, cansado. Tentou lembrar quando foi a última vez que pensou nela sem sentir aquela pontada no peito. Talvez uns 2 anos atrás, quando finalmente conseguiu passar um dia inteiro sem que ela invadisse seus pensamentos. Havia sido uma vitória pequena, mas significativa. E agora, em questão de minutos, tudo aquilo havia desaparecido. Ele pensou em Mariana dormindo tranquila no quarto ao lado. A menina havia gostado de Camila, isso era óbvio. Viu no olhar da filha aquele brilho de curiosidade, aquela fascinação natural que as crianças têm por coisas novas. E a pergunta que ela fez no carro sobre Camila parecer triste, aquilo o incomodava mais do que gostaria de admitir. Porque significava que Mariana tinha visto algo, tinha percebido algo que talvez ele mesmo não quisesse reconhecer. A noite estava silenciosa, apenas o som distante dos grilos e o barulho suave do vento nas árvores. Tiago se levantou, caminhou até a cerca que separava sua casa da de Dona Célia e ficou ali parado, observando as luzes da cidade ao longe. Poços de Caldas era assim, tranquila, previsível, segura. Era exatamente o tipo de lugar onde ele queria criar sua filha. Longe dos imprevistos, longe das tempestades emocionais. Mas Camila havia trazido a tempestade de volta. Ele sabia que não conseguiria evitá-la. Poços de Caldas era uma cidade pequena, onde todo mundo conhecia todo mundo. Mais cedo ou mais tarde, eles se encontrariam novamente. E quando isso acontecesse, ele teria que decidir. Teria que escolher entre proteger a paz que havia construído ou arriscar tudo para entender o que realmente aconteceu naquele dia, 11 anos atrás, quando Camila partiu sem olhar para trás. Ou talvez, pensou ele, enquanto voltava para dentro de casa, talvez a escolha nem fosse mais sua. Talvez o destino já tivesse decidido por ele no momento em que colocou aquela viatura quebrada em seu caminho. Está gostando dessa história? Conte-me qual a sua opinião dessa história e como você acha que ela irá acabar. Os dias seguintes ao reencontro passaram como uma névoa espessa sobre a vida de Tiago. Ele tentava manter a rotina, acordar cedo, preparar o café da manhã para Mariana, levá-la até a escola, voltar para a oficina e mergulhar no trabalho até que o corpo pedisse descanso. Mas a concentração que sempre o acompanhou tinha desaparecido. Suas mãos erravam medidas, seus olhos se perdiam olhando para o nada, e sua mente insistia em voltar para aquela tarde na estrada. Camila estava de volta. E não importava o quanto ele tentasse ignorar esse fato, ele estava ali, pulsando em algum canto do seu peito como uma ferida mal cicatrizada que voltava a sangrar. Dona Célia percebeu a mudança de imediato. A senhora de 68 anos tinha aquela sabedoria que só vem com o tempo, aquela capacidade de ler as pessoas sem que elas precisassem dizer uma palavra. Na manhã de segunda-feira, ela apareceu na oficina com uma garrafa térmica de café e 2 xícaras, como sempre fazia, quando sabia que Tiago precisava conversar. Você está diferente, meu filho, ela disse sentando-se no banquinho que Mariana costumava ocupar. Aconteceu alguma coisa? Tiago parou de lixar a madeira e olhou para a mulher que tinha sido mais mãe para ele do que sua própria mãe conseguiu ser. Dona Célia havia chegado em sua vida 3 anos atrás, quando ele e Mariana se mudaram para aquela casa. A vizinhança se transformou em família, e ela se tornou a avó que sua filha nunca teve por perto. Encontrei alguém do meu passado, ele admitiu, aceitando a xícara de café que ela lhe oferecia. Alguém que eu achei que nunca mais veria. Dona Célia tomou um gole do café, observando-o pelo canto dos olhos. E isso é bom ou ruim? Eu ainda não sei. A sinceridade na resposta fez a senhora sorrir de leve. Ela conhecia aquele tom, conhecia aquele olhar. Já tinha visto homens lidando com fantasmas do passado antes e sabia que não adiantava forçar confidências. Elas viriam no tempo certo. Seja lá quem for,
ela disse finalmente. Não deixe o passado roubar o presente que você construiu com tanto esforço. Mariana precisa de você inteiro, não de um pai dividido entre o que foi e o que poderia ter sido. As palavras ecoaram na mente de Tiago pelo resto do dia. Dona Célia tinha razão, como sempre. Ele não podia se permitir perder o chão por causa de Camila. Não quando tinha uma filha que dependia dele, que precisava da estabilidade que ele tanto se esforçava para manter. Mas o destino, aparentemente, tinha outros planos. Na tarde de terça-feira, Tiago estava na marcenaria de seu Antônio, o principal fornecedor de madeira da região, escolhendo tábuas de jatobá para um novo projeto. Seu Antônio era um homem de seus 50 anos, de poucas palavras, mas de coração generoso, que fornecia madeira para todos os marceneiros de Poços de Caldas há mais de 20 anos. Enquanto examinava a qualidade das peças, Tiago percebeu um movimento incomum no pátio. 2 policiais conversavam com seu Antônio perto do escritório e, pela postura do homem, estava claro que não era uma visita social. Tiago sentiu um aperto no estômago quando reconheceu um dos uniformes. Mesmo de longe, mesmo de costas, ele sabia que era ela. Camila. Tentou se concentrar nas madeiras, tentou fingir que não tinha visto, mas seus olhos traíam sua vontade e voltavam sempre para o grupo perto, do escritório. Viu quando seu Antônio fez um gesto de frustração, viu quando o outro policial, um homem alto de aparência séria, anotava algo em um caderno, e viu quando Camila se virou e seus olhares se encontraram através do pátio. Por um segundo, nenhum dos dois se moveu. Então ela disse algo para o colega e começou a caminhar na direção dele. Tiago sentiu o coração acelerar, as mãos suarem, todo aquele desconforto familiar que ela provocava sem nem tentar. Tiago, ela o cumprimentou quando chegou perto e havia algo formal demais no jeito que disse seu nome, como se estivesse se esforçando para manter distância. Camila, ele respondeu tentando soar casual. Trabalho? Investigação de rotina, ela explicou, mas algo no tom dela dizia que era mais do que isso. Estamos verificando as licenças ambientais de todos os fornecedores de madeira da região. Tiago acenou com a cabeça, entendendo o que não estava sendo dito. Havia rumores há meses sobre madeira ilegal circulando por Poços de Caldas, árvores sendo derrubadas sem autorização, esquemas envolvendo pessoas influentes. Ele nunca tinha dado muita atenção porque confiava em seu Antônio, mas agora, vendo a tensão no rosto do fornecedor, uma semente de preocupação começou a brotar. Seu Antônio está com problemas, ele perguntou, mantendo a voz baixa. Camila hesitou, e naquele momento de hesitação, Tiago viu a mulher por trás da policial. Viu a pessoa que ele conheceu, a pessoa que se importava, que sentia, que não conseguia esconder suas emoções por trás de uma fachada profissional. Não posso discutir detalhes da investigação, ela disse finalmente, mas seria bom você ter cuidado com a procedência da madeira que compra. Por precaução. A preocupação velada no tom dela fez algo estranho no peito de Tiago. Era como se, apesar de tudo, apesar dos anos e do silêncio, ela ainda se importasse. Ainda quisesse protegê-lo, mesmo que de forma indireta. Obrigado pelo aviso, ele disse, e desta vez seus olhos se encontraram de verdade, sem barreiras, sem defesas. Como está a Mariana? Camila perguntou. E havia algo suave na forma como disse o nome de sua filha. Bem, ela não parou de falar sobre a policial legal que conheceu na estrada. Um sorriso triste passou pelos lábios de Camila. Ela é uma menina especial. É, concordou Tiago, sentindo um nó na garganta. É sim. O silêncio que se seguiu foi diferente do silêncio na picape dias atrás. Este era mais suave, mais carregado de coisas que queriam ser ditas, mas não encontravam caminho. Camila olhou para trás, para onde seu colega esperava, e Tiago soube que o momento estava terminando. Eu tenho que ir, ela disse, mas não se moveu de imediato. Camila, Tiago começou sem saber direito o que queria dizer. Ela esperou, os olhos fixos nele, e ele viu ali uma vulnerabilidade que não existia antes. Por que você voltou? A pergunta saiu mais direta do que ele pretendia, mas já estava feita. Camila respirou fundo e por um instante ele
Achou que ela fosse responder, fosse finalmente dar alguma explicação. Mas então ela apenas balançou a cabeça de leve. Não aqui, Tiago. Não agora. E antes que ele pudesse insistir, ela já estava se afastando, voltando para junto do colega, deixando Tiago parado entre as pilhas de madeira com mais perguntas do que respostas. Seu Antônio se aproximou alguns minutos depois, com o rosto marcado pela preocupação. Tiago percebeu as rugas mais profundas, a tensão nos ombros, o jeito como o homem mexia nervosamente nas mãos. Problemas, seu Antônio? Tiago perguntou diretamente. O fornecedor suspirou pesado. Dizem que parte da madeira que eu compro pode ter origem irregular. Eu juro por Deus, Tiago, que não sabia de nada. Sempre fiz tudo dentro da lei. Sempre pedi documentação. Sempre conferi licenças. Tiago acreditava nele. Conhecia seu Antônio há anos. Sabia que era um homem honesto, trabalhador. Mas também sabia como essas coisas funcionavam. Às vezes a pessoa era honesta, mas quem estava acima dela não era. E quando a lei chegava, era o pequeno que pagava. O que vai acontecer agora? Ele perguntou. Vão investigar tudo, papéis, fornecedores, rotas de entrega. Se encontrarem algo errado, podem interditar a marcenaria. Seu Antônio passou a mão pelo rosto cansado. E se isso acontecer, metade dos marceneiros de Poços de Caldas fica sem madeira. Tiago sentiu o peso daquelas palavras. Sua oficina dependia do fornecimento constante de matéria-prima. Se seu Antônio fechasse, ele teria que procurar outros fornecedores, possivelmente mais caros, possivelmente mais distantes. Todo o equilíbrio financeiro que ele mantinha com tanto cuidado poderia desmoronar. Vamos torcer para que tudo se resolva, ele disse, mais para si mesmo do que para seu Antônio. Naquela noite, durante o jantar, Mariana estava mais falante do que o normal. Ela contava sobre a escola, sobre a professora nova de matemática, sobre o desenho que tinha feito na aula de artes. Tiago tentava prestar atenção, tentava se manter presente, mas sua mente continuava voltando para Camila, para a investigação, para tudo que estava começando a se complicar. Papai, você está me ouvindo? Mariana perguntou, trazendo-o de volta para o momento presente. Desculpa, filha. Estou ouvindo, sim. Você estava falando sobre o desenho. A menina o observou com aqueles olhos penetrantes que herdou dele. Você está pensando nela, não está? A pergunta pegou Tiago desprevenido. Em quem? Na tia Camila. Tiago pousou o garfo, olhando para a filha. Como você sabe? Porque você fica com o mesmo olhar que fica quando está pensando em alguma coisa importante. E desde que a gente encontrou ela, você fica assim toda hora. A percepção da menina era assustadora às vezes. Tiago tentou encontrar as palavras certas, a explicação adequada. Você gostou dela? Mariana perguntou, decidindo ser direto. Gostei, a menina respondeu sem hesitar. Ela parecia gentil e triste. Por que ela está triste, papai? Às vezes as pessoas carregam coisas difíceis dentro delas, meu amor. Coisas que aconteceram no passado e que ainda doem. Como quando a mamãe foi embora. Tiago sentiu o peito apertar. Mariana raramente falava sobre Juliana, sobre o dia em que a mãe decidiu que não conseguia mais viver aquela vida, que precisava de espaço, de liberdade. A separação tinha sido difícil, mas necessária. E com o tempo, eles tinham encontrado um equilíbrio, uma forma de coexistir onde Juliana visitava a filha regularmente, mas vivia sua própria vida em outra cidade. Um pouco parecido, ele admitiu. Mas cada pessoa é diferente, cada história é diferente. Mariana acenou com a cabeça, parecendo processar aquilo. Você ainda gosta dela, não gosta? Da tia Camila? A pergunta veio, tão direta, tão inocente, que Tiago não soube o que responder. Porque a verdade era que sim, ainda gostava. Talvez nunca tivesse deixado de gostar. Mas gostar de alguém que partiu sem explicações, que voltou sem avisos, era complicado demais para explicar para uma criança de 9 anos. É complicado, filha, ele disse finalmente. Acho que você devia conversar com ela, Mariana sugeriu, com a simplicidade que só as crianças têm. Quando eu brigo com a Clara na escola, a professora sempre diz que a gente tem que conversar. Que guardar as coisas dentro só deixa tudo pior. Tiago sorriu, apesar de tudo.
Sua filha estava certa. Sempre estava. Talvez fosse hora de parar de evitar a conversa e finalmente encarar o que precisava ser dito. Na manhã seguinte, Tiago estava na oficina quando seu telefone tocou. Era um número desconhecido, mas local. Ele atendeu enquanto continuava medindo uma peça de madeira. Alô? Tiago, é a Camila. A voz dela do outro lado da linha fez seu coração dar um salto. Oi, eu preciso falar com você. Pessoalmente. Tem a ver com a investigação, mas também tem a ver com a gente. Tiago olhou ao redor da oficina para o trabalho pela metade, para a rotina que de repente parecia menos importante do que o que estava acontecendo. Quando? Hoje à noite, se você puder. Depois que você colocar a Mariana para dormir, eu posso ir até sua casa. Ele hesitou por apenas um segundo, antes de concordar. Tudo bem, que horas? 9 horas? Está bem. Depois que desligou, Tiago ficou parado por um longo momento, segurando o telefone, sentindo que algo estava prestes a mudar. Ele não sabia se estava pronto para ouvir o que Camila tinha a dizer. Não sabia se estava preparado para revisitar um passado que tinha tentado tão arduamente enterrar, mas sabia que não podia mais evitar. Mariana tinha razão. Era hora de conversar, de finalmente entender o que tinha acontecido 11 anos atrás e o que estava acontecendo agora. Aquela tarde passou devagar, cada minuto arrastando-se como uma eternidade. Tiago buscou Mariana na escola, preparou o jantar, ajudou-a com o dever de casa, leu uma história para ela antes de dormir. E quando finalmente a menina fechou os olhos, ele ficou ali sentado ao lado da cama por mais alguns minutos, apenas observando a paz no rosto da filha, ancorando-se naquela certeza antes de enfrentar todas as incertezas que a noite traria. Às 9 horas em ponto, a campainha tocou. Tiago abriu a porta e lá estava Camila, sem o uniforme desta vez, vestindo jeans e uma blusa simples, os cabelos soltos caindo sobre os ombros. Ela parecia mais jovem assim, mais parecida com a garota que ele tinha conhecido há tanto tempo atrás. Oi, ela disse, e havia nervosismo em sua voz. Oi. Entre. Eles se sentaram na varanda, o mesmo lugar onde Tiago tinha passado noites pensando nela. O ar da noite estava fresco, cheio do cheiro de jasmim, que Dona Célia cultivava no jardim ao lado. Por um momento, nenhum dos dois disse nada, apenas ficaram ali sentados, lado a lado, separados por toda a história que carregavam. Foi Camila quem quebrou o silêncio primeiro. Eu te devo uma explicação. Tiago olhou para ela, viu a dor em seus olhos, e de repente toda a raiva que tinha guardado durante anos pareceu menos importante do que entender. Sim, você deve. E então ela começou a falar, e Tiago se preparou para ouvir a verdade que tinha esperado por 11 anos. Camila olhou para as próprias mãos por um longo momento antes de começar a falar. As palavras pareciam estar presas em algum lugar entre o coração e a garganta, lutando para sair, carregando o peso de 11 anos de silêncio. Tiago esperou, sentindo cada segundo se arrastar, seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que ela podia ouvi-lo. Quando saí daqui há 11 anos, ela começou, a voz baixa mas firme. Eu estava grávida. O mundo parou. Tiago sentiu como se todo o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Ele abriu a boca para dizer algo, mas nenhum som saiu. Apenas olhou para ela tentando processar aquelas palavras, tentando entender o que elas significavam. Eu descobri uma semana antes de ir embora, Camila continuou, e agora havia lágrimas escorrendo silenciosamente pelo seu rosto. Fiz o teste sozinha, no banheiro da farmácia, e quando vi o resultado positivo entrei em pânico. A gente era tão jovem, Tiago. Eu tinha 23 anos, você tinha 23. Mal tínhamos terminado a faculdade. Eu não sabia o que fazer, não sabia como te contar. Por que não contou? Ele finalmente conseguiu perguntar, e sua voz saiu rouca, quebrada. Porque tinha medo. Medo de que você se sentisse preso, medo de que tudo mudasse, medo de não estar pronta para ser mãe. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão, mas outras já estavam tomando lugar. Então decidi que ia embora, que ia ter o bebê sozinha,
que ia descobrir como ser forte o suficiente para os dois. Tiago se levantou, precisando se mover, precisando fazer alguma coisa com toda aquela emoção que estava explodindo dentro dele. Caminhou até a cerca, agarrou-se à madeira, tentando respirar, tentando entender. Um filho. Eles tinham feito um filho. E ela tinha ido embora. Tinha carregado aquele peso sozinha. Tinha tomado uma decisão que deveria ter sido dos dois. E o bebê, ele perguntou. E havia tanto medo naquela pergunta que ele mal conseguiu formulá-la. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Tiago se virou e viu Camila com o rosto nas mãos, os ombros tremendo. E naquele momento ele soube. Soube antes mesmo dela dizer as palavras. Eu perdi, ela sussurrou, e o som saiu tão baixo que ele quase não ouviu. Com 5 meses de gravidez, tive complicações. Trabalhava demais, não me cuidava direito, estava sempre estressada. Uma noite comecei a sangrar. Fui para o hospital sozinha. E, quando acordei, ele tinha ido embora. Ele. Um menino. Tiago sentiu as pernas fraquejarem. Apoiou-se na cerca, a cabeça girando, o coração partido em pedaços tão pequenos que não sabia se algum dia conseguiria juntá-los novamente. Um filho. Ele tinha tido um filho e nunca soube. E agora esse filho estava morto, e ele nunca teria a chance de conhecê-lo, de segurá-lo, de amá-lo. Camila se levantou, deu um passo na direção dele, mas parou quando viu a expressão em seu rosto. Eu queria te contar, Tiago. Juro que queria. Mas depois que perdi o bebê, entrei em uma espiral. Não conseguia falar sobre isso, não conseguia olhar para ninguém sem sentir que ia desmoronar. Passei meses fazendo terapia, tentando entender como seguir em frente. E quando finalmente me senti forte o suficiente para voltar, para te procurar, para te contar tudo, já tinham se passado 3 anos. E pensei que talvez fosse tarde demais. Nunca é tarde demais para a verdade, ele disse, e havia raiva em sua voz agora, raiva misturada com dor e incompreensão. Você deveria ter me contado, Camila. Eu tinha o direito de saber. Tinha o direito de estar lá, de te apoiar, de passar por aquilo com você. Eu sei, ela sussurrou, a voz quebrando. Eu sei e me arrependo todos os dias, mas eu estava com tanto medo, Tiago. Tanto medo de que você me culpasse, de que você olhasse para mim e visse apenas a mulher que não conseguiu manter nosso filho vivo. Como você pode pensar isso? Ele se virou para ela, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Eu te amava. Amava tanto que doeu por anos depois que você foi embora. Se você tivesse me contado, eu teria ficado do seu lado, sempre. Eles ficaram ali, um de frente para o outro, separados por poucos passos que pareciam quilômetros. O silêncio da noite os envolvia, mas dentro de cada um deles havia um tumulto de emoções que nenhuma palavra conseguiria expressar completamente. Por que você voltou agora? Tiago perguntou, enxugando os olhos com as costas da mão. Por que não conseguia mais viver sem você saber a verdade? Porque todos os dias eu acordava carregando esse segredo e ele estava me matando por dentro. E por que? Ela hesitou, a voz tremendo. Porque eu nunca parei de te amar, Tiago. Mesmo depois de tudo, mesmo sabendo que talvez você nunca pudesse me perdoar. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Tiago fechou os olhos, sentindo o peso de tudo aquilo. O luto por um filho que nunca conheceu, a raiva pela mentira, a dor pela solidão que ela tinha enfrentado, e abaixo de tudo isso, ainda pulsando apesar de tudo, o amor que nunca tinha realmente morrido. Eu preciso de tempo, ele disse finalmente, para processar isso tudo, para entender. Camila acenou com a cabeça, limpando as lágrimas. Eu entendo, e eu estarei aqui pelo tempo que você precisar. Ela começou a se afastar, mas Tiago a chamou. Camila. Ela se virou, e ele viu esperança em seus olhos. Obrigado por me contar. Finalmente. Ela assentiu e saiu, deixando Tiago sozinho com seus pensamentos, com sua dor e com a verdade que tinha esperado 11 anos para vir à tona. Os dias seguintes foram os mais difíceis que Tiago havia enfrentado em muito tempo.
Ele continuava a rotina porque precisava, porque Mariana dependia dele, mas seu coração estava em pedaços. À noite, quando a filha dormia, ele ficava acordado pensando no filho que nunca conheceu, imaginando como ele seria, que tipo de pessoa teria se tornado. E pensava em Camila sozinha, passando por tudo aquilo, carregando aquela dor sem ninguém para ampará-la. Dona Célia percebeu que algo tinha acontecido, mas não perguntou. Apenas estava mais presente, aparecendo com comida, ficando com Mariana quando Tiago precisava de um momento sozinho, oferecendo a companhia silenciosa, que às vezes era mais valiosa do que qualquer palavra. Foi na quinta-feira que tudo começou a se complicar ainda mais. Tiago estava na oficina quando seu telefone tocou. Era seu Antônio e a voz do homem estava tensa. Tiago, você precisa vir aqui. Agora. O que aconteceu? Teve um incêndio no galpão esta madrugada. Queimaram toda a madeira do lote que estava sendo investigado. Tiago sentiu um frio na espinha. Isso não era acidente. Era alguém tentando esconder provas. Estou indo. Quando chegou à marcenaria, encontrou o caos. Bombeiros ainda trabalhavam nos escombros. Policiais faziam o perímetro. E seu Antônio estava sentado na calçada com o rosto nas mãos. Tiago se aproximou, colocou a mão no ombro do homem. Eles queimaram tudo, seu Antônio disse, a voz embargada. Tudo que eu construí em 20 anos pode ir por água abaixo, por causa de gente corrupta que eu nem sabia que existia. Foi quando Tiago viu Camila. Ela estava com o colega, o investigador alto que tinha visto antes, examinando o local. Quando ela o notou, seus olhos se encontraram, e mesmo à distância, ele viu a preocupação neles. Ela se aproximou depois de alguns minutos, quando teve um momento. Tiago, você está bem? Estou. É o seu Antônio que está mal. Camila olhou para o fornecedor, depois de volta para Tiago. Isso é sério. Quem quer que tenha feito isso, não quer que a investigação continue. E isso significa que vão fazer o que for preciso para proteger os envolvidos. Você acha que ele está em perigo? Acho que todos que estão próximos a essa investigação podem estar. Isso me inclui? Camila hesitou, e naquela hesitação, Tiago viu a resposta. Possivelmente. Você compra madeira do seu Antônio. Se alguém acha que você sabe algo, ou que pode descobrir algo, pode se tornar um alvo. Tiago sentiu o medo apertar seu estômago, mas não era medo por ele. Era medo por Mariana. Se algo acontecesse com ele, quem cuidaria da filha? Como se lesse seus pensamentos, Camila disse. Eu vou te proteger, Tiago. Vou proteger vocês dois, prometo. E apesar de tudo, apesar da mágoa e da dor, ele acreditou nela. Naquela tarde, quando buscou Mariana na escola, Tiago estava mais atento do que nunca. Observava os carros ao redor, as pessoas nas calçadas, qualquer coisa que parecesse fora do normal. A menina percebeu a tensão. Papai, está tudo bem? Está sim, filha. Só um dia difícil no trabalho. Mas Mariana não era boba. Ela o conhecia bem demais para ser enganada com respostas vagas. Tem a ver com a tia Camila? Tiago olhou para a filha pelo retrovisor. Tem a ver com muitas coisas, meu amor. Mas eu prometo que vai ficar tudo bem. Quando chegaram em casa, Dona Célia estava esperando na varanda. E pela expressão no rosto dela, Tiago soube que as notícias tinham se espalhado rápido. A cidade pequena tinha dessas coisas. Todo mundo ficava sabendo de tudo em questão de horas. Viu o que aconteceu na marcenaria do Antônio. Ela disse quando Mariana entrou para trocar de roupa. Você está envolvido nisso? Não diretamente, mas compro madeira dele. Então, aparentemente, isso me coloca em algum tipo de risco. Dona Célia franziu a testa, preocupada. Você precisa tomar cuidado, meu filho. Gente que mexe com coisa ilegal não brinca em serviço. Eu sei. E vou tomar cuidado. E a Camila, ela perguntou, mudando de assunto, mas não realmente. Vi que ela estava lá. Vocês conversaram? Conversamos, Tiago confirmou, sentando-se ao lado dela. Ela me contou tudo. Sobre o passado, sobre por que ela foi embora. Dona Célia esperou, mas quando viu que ele não ia compartilhar detalhes, apenas acenou com a cabeça. E você? Como está lidando com isso? Estou tentando entender, tentando processar.
É muita coisa para absorver de uma vez. O tempo cura, meu filho, mas só se você deixar. Se você ficar guardando mágoa, ela vai te consumir. Tiago sabia que ela tinha razão. Sabia que precisava encontrar uma forma de perdoar Camila. Não por ela, mas por si mesmo, porque carregar aquela raiva, aquela dor, só ia envenenar o que eles ainda podiam ter. À noite, depois que colocou Mariana para dormir, Tiago recebeu uma mensagem no celular. Era de um número desconhecido, sem identificação. Quando abriu, sentiu o sangue gelar nas veias. Fique longe da investigação. É um aviso amigável. O próximo não será. As mãos de Tiago tremeram segurando o telefone. Alguém sabia onde encontrá-lo. Alguém o estava observando. Ele imediatamente ligou para Camila. Ela atendeu no segundo toque. Tiago, o que foi? Recebi uma ameaça, agora há pouco. Ele leu a mensagem para ela, ouvindo o silêncio tenso do outro lado da linha. Não saia de casa, ela disse, e havia urgência em sua voz. Estou indo para aí. Camila, não precisa... Preciso, sim. E vou levar o investigador Diego comigo. A gente precisa registrar isso e garantir que você e a Mariana estejam seguros. Ela chegou 20 minutos depois com o colega. Diego era um homem sério, de seus 40 anos, com uma expressão que não revelava nada. Ele examinou a mensagem, fez algumas perguntas, explicou que iam rastrear o número e aumentar o patrulhamento na área. Quando Diego saiu para fazer algumas ligações, Camila ficou com Tiago na sala. Eles se sentaram no sofá e, pela primeira vez desde a revelação, ficaram em silêncio confortável. Eu sinto muito que você esteja passando por isso por minha causa, ela disse finalmente. Não é sua culpa. Eu compro madeira do seu Antônio faz anos. Se tem algo errado acontecendo, eu merecia saber de qualquer jeito. Ainda assim, ela olhou para ele e havia tantas emoções em seus olhos que Tiago mal conseguia identificar todas. Eu nunca quis que nada de ruim acontecesse com você. Eu sei. Eles ficaram em silêncio por mais um momento antes de Camila perguntar. E sobre o que eu te contei? Sobre o bebê? Você já processou? Tiago respirou fundo. Estou tentando. É muito para absorver, Camila. Saber que tive um filho e perdi ele sem nem saber que ele existiu. É uma dor que eu nem sei como nomear. Eu entendo e sinto muito, por tudo. Eu também sinto, ele disse, e era verdade. Sinto pela dor que você passou sozinha. Sinto pelo tempo que perdemos. Sinto por tudo. Kai poderia ter sido diferente. Camila limpou uma lágrima que escapou. Você acha que algum dia vai conseguir me perdoar? Tiago olhou para ela. Realmente olhou. Viu a mulher que tinha amado, a mulher que ainda amava, se era honesto consigo mesmo. Viu a dor, o arrependimento, mas também viu a força. Viu alguém que tinha sobrevivido a algo terrível e tinha encontrado coragem para voltar e enfrentar a verdade. Eu acho, ele disse finalmente, que já estou no caminho do perdão. Só preciso de tempo. E ela sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno, cheio de esperança. Tempo é algo que eu posso te dar, quanto você precisar. Diego voltou naquele momento, e a conversa mudou de volta para a investigação, para os próximos passos, para como garantir a segurança deles. Mas algo tinha mudado entre Tiago e Camila. Uma porta tinha se aberto, ainda que apenas uma fresta. E pela primeira vez em 11 anos o futuro parecia possível. Os dias seguintes à ameaça foram tensos. Camila aumentou o patrulhamento na rua de Tiago, e Diego passou a investigar mais profundamente a rede de madeira ilegal. O que começou como uma verificação de rotina tinha se transformado em algo muito maior, envolvendo políticos locais, empresários influentes e uma cadeia de corrupção que se estendia por toda a região. Tiago tentava manter a normalidade para Mariana, mas a menina não era tonta. Ela percebia os carros de polícia passando com mais frequência, via o pai conferindo as janelas antes de dormir, notava como ele estava sempre alerta. Uma manhã, enquanto tomavam café, ela finalmente perguntou: Papai, a gente está em perigo? Tiago quase engasgou com o café. Olhou para a filha,
para aqueles olhos grandes que o observavam com uma seriedade além da idade. Não queria mentir, mas também não queria assustá-la. Tem umas pessoas ruins fazendo coisas erradas, ele explicou com cuidado. E a polícia está cuidando disso. A tia Camila está cuidando disso. A gente está seguro. A tia Camila está protegendo a gente, Mariana afirmou, mais do que perguntou. Está sim, porque ela gosta de você. Tiago parou com a xícara no ar, olhando para a filha. Mariana sorriu de leve, aquele sorriso sabido que ela usava quando sabia algo que os adultos achavam que ela não sabia. E você gosta dela também, a menina continuou. Eu vejo. Você olha para ela do mesmo jeito que olhava para as fotos antigas que tem guardadas na gaveta. Tiago não sabia se ria ou se ficava impressionado. Você mexeu nas minhas coisas? Eu não mexi. Vi sem querer quando você abriu a gaveta outro dia. Tem fotos de vocês dois quando eram mais jovens. Vocês pareciam felizes. Éramos, Tiago admitiu, sentindo o peito apertar. Fomos muito felizes juntos. E podem ser de novo. A pergunta veio tão direta, tão cheia de esperança inocente, que Tiago não soube o que responder. Talvez. Se a gente conseguir consertar o que ficou quebrado. Mariana acenou com a cabeça, pensativa. Eu gostaria que ela fizesse parte da nossa família. Ela parece gentil e triste. Acho que vocês dois poderiam se ajudar a não serem mais tristes. A sabedoria daquela criança de 9 anos às vezes assustava Tiago. Ele se levantou, deu a volta na mesa e abraçou a filha, sentindo os braços pequenos dela em volta de seu pescoço. Você é especial demais, sabia? Eu sei, papai. Você sempre diz isso. Ele riu, apesar de tudo. Apesar do medo, da tensão, da incerteza sobre o futuro. Mariana tinha esse poder de fazer tudo parecer menos pesado, menos assustador. Foi na sexta-feira à noite que tudo chegou ao clímax. Tiago estava fechando a oficina quando ouviu um carro parando rápido na frente da casa. Seu coração disparou. Os músculos ficaram tensos, mas então viu Camila saindo da viatura e ela estava sorrindo. Não um sorriso feliz, mas um sorriso de alívio, de vitória. A gente pegou eles, ela anunciou, caminhando rapidamente até ele. Rastreamos o número que te ameaçou, seguimos a trilha de dinheiro, juntamos as provas. Prendemos 3 empresários e 2 vereadores. O esquema acabou. Tiago sentiu como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. E o seu Antônio? Ele está limpo. Comprava de boa fé, não sabia de nada. Vai poder continuar trabalhando normalmente. E eu? Ainda estou em perigo? Não. Com os cabeças presos, não tem mais ameaça. Acabou, Tiago. Você está seguro. Vocês estão seguros. Ele não pensou. Não planejou. Apenas puxou Camila para um abraço, sentindo o corpo dela contra o seu pela primeira vez em 11 anos. Ela ficou rígida por um segundo. Surpresa, mas então relaxou, os braços subindo para abraçá-lo de volta. Ficaram assim por um longo momento, apenas se segurando, deixando toda a atenção, todo o medo, todo o peso dos últimos dias escorrerem. Quando se separaram, havia lágrimas nos olhos de ambos. Obrigado, Tiago disse, por me proteger. Por proteger a Mariana. Eu sempre vou proteger vocês, Camila respondeu. Sempre. Foi quando ouviram a voz de Mariana vindo da casa. Papai? Tia Camila? A menina estava na porta, de pijama, com uma expressão curiosa no rosto. Tiago fez sinal para ela se aproximar, e Mariana veio correndo, parando entre os 2 adultos. Acabou, meu amor, Tiago disse, agachando-se para ficar na altura da filha. As pessoas ruins foram presas. Não tem mais perigo. A tia Camila pegou eles? Mariana perguntou, olhando para a policial com admiração. Eu e minha equipe, Camila confirmou, também se agachando. Mas sim, a gente pegou. Mariana olhou de um para o outro, depois sorriu daquele jeito que sempre derretia o coração de Tiago. Então agora vocês podem ser felizes, sem ter que se preocupar com coisas ruins? A pergunta fez os 2 adultos trocarem um olhar. Havia tanto para ser dito, tanto para ser resolvido ainda. Mas quando Tiago olhou para Camila, viu nos olhos dela o mesmo que sentia em seu coração.
esperança, possibilidade, amor. Nos dias que se seguiram, as coisas começaram a se acomodar em um novo normal. A investigação estava concluída, a cidade voltava ao seu ritmo tranquilo e Tiago podia finalmente respirar sem olhar por cima do ombro. Mas o mais importante era que ele e Camila estavam conversando. Conversando de verdade sobre o passado, sobre a dor, sobre o filho que perderam. Uma tarde, sentados na mesma varanda onde ela tinha revelado o segredo, Camila contou mais detalhes. Como tinha sido descobrir a gravidez, o medo que sentiu, a solidão de passar por tudo sozinha. Contou sobre as noites no hospital, sobre como segurou o pequeno corpo sem vida nos braços, sobre como deu a ele o nome que tinham conversado uma vez, numa brincadeira, quando planejavam um futuro que nunca chegou. Gabriel, ela sussurrou. Eu o chamei de Gabriel. Tiago sentiu as lágrimas escorrerem livremente pelo rosto. Gabriel. Seu filho tinha um nome. Tinha existido, mesmo que por pouco tempo. Tinha sido real e amado e perdido. Eu gostaria de ter estado lá, ele disse, pegando a mão de Camila. Gostaria de ter segurado ele também, de ter dito adeus. Eu sei, e sinto muito por ter tirado isso de você. Eles ficaram sentados em silêncio, de mãos dadas, chorando, juntos pelo filho que nunca conheceram, e naquele choro compartilhado, algo começou a se curar. Não era um perdão completo, não era o esquecimento da dor, mas era um começo. Foi Dona Célia quem sugeriu a cerimônia. Uma tarde, ela apareceu com uma pequena muda de ipê amarelo, a árvore favorita de Tiago, e sugeriu que plantassem no jardim em memória de Gabriel. Seria uma forma de honrá-lo, de dar a ele um lugar naquela família que estava se formando. No sábado seguinte, reuniram-se no jardim. Tiago, Camila, Mariana e Dona Célia cavaram um buraco juntos, plantaram a muda com cuidado, regaram a terra. Mariana, sem que ninguém pedisse, disse algumas palavras. Eu não conheci o Gabriel, mas sei que ele teria sido um irmão muito legal. E sei que ele está vendo a gente daqui de cima, feliz porque o papai e a tia Camila estão juntos de novo. Tiago abraçou a filha, maravilhado com a pureza daquele coração. Camila chorava silenciosamente, mas eram lágrimas de cura, não de dor. E Dona Célia apenas observava com aquela sabedoria silenciosa, sabendo que aquela família estava se curando, uma ferida de cada vez. Nas semanas seguintes, Camila começou a fazer parte da rotina deles. Jantares juntos, tardes na oficina onde ela aprendia sobre marcenaria e fingia ser péssima só para fazer Mariana rir, noites assistindo filmes no sofá com a menina entre os dois. Era uma dança delicada, um processo de reconstrução que levava tempo e paciência. Tiago também tinha conversado com Juliana, a mãe biológica de Mariana. Por videochamada, explicou a situação, apresentou Camila, garantiu que nada mudaria em relação aos direitos dela como mãe. Juliana, sempre compreensiva, tinha ficado feliz por ele. Você merece ser feliz, Tiago, ela tinha dito. E a Mariana merece ver o pai feliz. Se a Camila faz isso por vocês, eu só posso apoiar. 2 meses após o fim da investigação, Diego organizou um churrasco para comemorar o fechamento do caso. Seu Antônio estava lá, já trabalhando normalmente de novo, mais cuidadoso, mas ainda confiante. Dona Célia levou sua famosa farofa. Mariana brincava com os filhos de alguns policiais, sua risada ecoando pelo quintal. Tiago e Camila estavam encostados na cerca, observando tudo, quando Diego se aproximou com 2 cervejas. Vocês dois parecem bem, ele comentou, entregando as garrafas. Estamos tentando, Camila respondeu, olhando para Tiago com um sorriso pequeno. Diego tomou um gole da própria cerveja antes de dizer: Sabe, eu tinha a esperança de que você desse uma chance para mim, Camila. Mas acho que sempre soube que seu coração estava em outro lugar. Camila ficou vermelha, mas Diego apenas sorriu, sem mágoa. Cuida bem dela, ele disse para Tiago. Ela é especial. Eu sei, Tiago respondeu, e vou cuidar. Quando Diego se afastou, Camila virou para Tiago. Ele tinha interesse em mim, você sabia? Eu imaginava. Ele olha para você de um jeito meio óbvio. E você estava com ciúmes? Tiago riu.
Um pouco, talvez mais do que um pouco, Camila se aproximou dele, apoiando a cabeça em seu ombro. Não precisa ter. Você é o único, Tiago, sempre foi. Eles ficaram assim por um tempo, apenas aproveitando o momento, a paz que tinham conquistado. Foi quando Mariana veio correndo, puxando os dois pela mão. Vem ver o que eu e a dona Célia fizemos, ela dizia, animada, arrastando os dois até uma mesa onde havia um bolo decorado. Fizemos para comemorar que a gente é uma família agora. O bolo tinha um desenho simples, mas tocante. 3 figuras de palito de mãos dadas, claramente representando Tiago, Camila e Mariana. Acima, escrito, com uma caligrafia infantil, Nossa Família. Tiago sentiu a emoção apertar sua garganta. Olhou para Camila e viu que ela também estava à beira das lágrimas. Dona Célia apenas sorria, orgulhosa da menina que tinha ajudado a criar. É a família mais linda que eu já vi, Camila disse, ajoelhando-se para abraçar Mariana. Obrigada por me deixar fazer parte dela. Eu te amo, tia Camila, Mariana sussurrou, e aquelas palavras fizeram o tempo parar. Posso te chamar de mãe? Eu tenho a minha mãe de verdade, mas você pode ser minha mãe do coração. Camila não conseguiu segurar as lágrimas. Abraçou Mariana com força, enterrando o rosto nos cabelos da menina. Eu adoraria ser sua mãe do coração, meu amor. Adoraria. Tiago se juntou ao abraço, envolvendo as 2 mulheres mais importantes de sua vida. E ali, cercado por amigos, protegido pelo amor que tinha reconstruído, ele finalmente entendeu que o perdão não era sobre esquecer o passado, mas sobre escolher um futuro melhor. Meses depois, no aniversário de 10 anos de Mariana, Tiago fez uma surpresa. Na oficina, tinha construído uma casa na árvore, um projeto que tinha começado sozinho, mas que Camila tinha ajudado a terminar. Era perfeita, com janelas de verdade, uma pequena varanda, e o nome das 3 gravado na entrada, Tiago, Camila e Mariana. Quando a menina viu, gritou de alegria e subiu correndo, chamando os 2 para acompanhá-la. Lá de cima, tinham uma vista perfeita do ipê que tinham plantado para Gabriel. A árvore estava crescendo forte, seus galhos já começando a se espalhar. Ele está crescendo com a gente, Mariana observou, apontando para o ipê. O Gabriel está vendo tudo isso. Tiago e Camila se entreolharam de mãos dadas, sabendo que ela tinha razão. O filho que perderam estava ali, de alguma forma, na árvore que crescia, na família que se formava, no amor que tinha sobrevivido a tudo. Naquela noite, depois que Mariana dormiu, Tiago e Camila ficaram na varanda, como faziam agora todas as noites. Ele a puxou para perto, beijando seu cabelo. Você sabe que eu te perdoei completamente, não sabe? Eu sei, ela respondeu. E você sabe que eu nunca vou parar de ser grata por isso? Eu sei. Eles ficaram em silêncio, apenas curtindo a presença um do outro, o futuro que tinham pela frente. Não seria perfeito, ainda haveria desafios, ainda haveria momentos difíceis. Mas eles enfrentariam juntos, com Mariana entre eles, com o amor que tinha sido quebrado e reconstruído, mais forte do que antes. Porque às vezes, a vida te dá uma segunda chance. Às vezes, o que parece perdido para sempre encontra o caminho de volta. E às vezes, tudo o que você precisa é de coragem para abrir o coração novamente e acreditar que o amor pode curar até as feridas mais profundas. Tiago olhou para o céu estrelado de Poços de Caldas, depois para a mulher ao seu lado, depois para a janela onde sua filha dormia em paz. E pela primeira vez em 11 anos, sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Em casa. Completo. Feliz. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Tiago e Camila tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de perdão, reconstrução e amor, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Foi a coragem de Camila em revelar a verdade? A sabedoria de Mariana? O perdão de Tiago? Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana. Histórias sobre segundas chances, sobre a força do perdão, sobre como o amor pode sobreviver até aos maiores desafios. Te esperamos no próximo episódio com uma nova história que vai te fazer refletir sobre a vida, o amor
e as escolhas que fazemos. Até lá, que vocês encontrem em seus próprios corações a mesma coragem que Tiago e Camila encontraram para recomeçar.